Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade e o tema do episódio de hoje é como vender para um imóvel. E o tema do episódio de hoje é 2 passos para você vender imóvel ao cliente que não tem renda. Vem comigo! O primeiro passo para você conseguir vender para esse cliente que não tem renda é entender a real situação financeira do seu cliente. Nem sempre o seu cliente pensar que não tem renda vai significar que de fato ele não tem uma renda. E é aí que entra o papel do corretor de imóveis, é aí que entra a sua venda consultiva. Então, a partir do momento onde eu entendo que o cliente não tem essa consciência sobre o que de fato é uma renda necessária para comprar um imóvel, até porque esse é o papel do corretor de imóveis, eu tenho que fazer algumas perguntas para esse cara. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quanto tempo ele tem de carteira assinada e se de fato ele é carteira assinada? Então, primeiro você vai descobrir se ele tem carteira assinada. E se ele tem carteira assinada, você vai querer saber quanto tempo de carteira assinada esse cara tem. Uma outra pergunta importante que você vai ter que fazer é sobre o extrato do fundo de garantia. Todo trabalhador ele é obrigado a contribuir 8% sobre o seu salário para poder acumular essa renda no seu fundo de garantia. Então, sempre que eu tenho um salário registrado em carteira, eu vou ter um recolhimento em cima disso para poder ser acumulado dentro do fundo de garantia, e esse fundo ele pode ser usado para poder comprar imóvel ou normalmente quando a pessoa é demitida. Então o corretor de imóveis ele pode usar o fundo de garantia ao seu favor na hora de realizar a venda de um imóvel. Então isso pode facilitar muito a entrada do cliente para poder às vezes abaixar o valor que ele vai pagar de financiamento e com isso facilitar com que ele seja aprovado em uma linha de crédito. Mais uma pergunta que você vai ter que fazer: tem mais alguém que vai morar com ele para poder compor a renda? Às vezes o cliente não sabe que a pessoa que mora com ele pode utilizar a renda para poder compor e com isso aumentar o valor do financiamento que ele pode pagar. Então você precisa descobrir isso também através das perguntas estratégicas que você tem que fazer. E também se ele tem algum outro rendimento. Será que essa pessoa tem algum outro rendimento? Ela pode trabalhar com vendas nas horas extras, ela pode ter um imóvel alugado, ela pode ter vários outros tipos de rendimento que você nem faz ideia e que ela também às vezes não faz ideia que pode usar isso para poder compor o rendimento dela. Então é muito importante você fazer essas perguntas. Uma vez que você faz essas perguntas, você já consegue orientar o seu cliente a uma melhor decisão na hora dele fazer a compra do imóvel. E um outro ponto importante para que você consiga vender para esse cliente sem renda é entender que cada programa do Minha Casa Minha Vida, ele tem a sua legislação própria. Então, quais são os critérios que esse cliente tem que ter para ficar apto no programa de Minha Casa Minha Vida que tem aí na sua região? O programa Minha Casa Minha Vida, que é uma legislação federal, tem esse seguinte aspecto de ter critérios específicos de acordo com cada Minha Casa Minha Vida que é lançado. Então, quais são os critérios para esse cara conseguir estar apto para poder conseguir uma linha de crédito nesse Minha Casa Minha Vida? Aí vai entrar o seu papel de um bom corretor de imóveis e realmente ler a legislação, onde vai explicar esses critérios, para que você consiga pegar toda a documentação necessária com o seu cliente e aprovar ele na linha de crédito. Mas para isso, você precisa estar atento. E, obviamente, esse cliente vai precisar ter essas rendas declaradas. A situação que acontece muito é que o cliente, ele às vezes tem esse rendimento, só que ele não declara isso com o contador dele. E é por isso que você precisa de uma contabilidade especializada do seu lado para poder dar esse suporte e te ajudar a regularizar a vida dos seus clientes. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, jogar um comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida e eu te vejo no próximo vídeo. Testa aí, vai. 1, 2, testando. Testando. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é... Então hoje o programa Minha Casa... Às vezes esse cliente não sabe que ele precisa... Às vezes o cliente simplesmente não sabe